Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à segunda aula de filosofia do terceiro bimestre. Nessa aula ainda nós vamos falando, né, em ética e moral, porque na verdade no segundo ano esse é o enfoque, o ramo filosófico para lidar, para se relacionar, porque nós somos seres relacionais, né? Sejam bem-vindos, queridos alunos, Stephanie, Evelyn, Davi, Larissa. Já escrevam lá no chat para mim o nome de vocês, por favor. Eu estou gravando essa aula, tá? E depois vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, Filosofia Nossa de Cada Dia, tá bom? Então, quem precisar vai poder aí estar presente, né? Nessa aula de filosofia. Então, nós vamos continuar com o mesmo assunto, a questão da humilhação, mas nós vamos ver por outro enfoque que vocês vão ver hoje, tá? Bom dia, Rafael. Para a gente poder pensar, né? O que nós, como estudantes da ética, podemos fazer para, de um lado, sermos mais éticos e de outro, termos aí uma intervenção solidária, por exemplo, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Só que para isso não dá para mudar aquilo que a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer primeiro o que é a ética, o que ela pode fazer para mudar a nossa realidade, tá? Então por isso que a nossa aula hoje vai ser pensar a respeito desse sentido. Na aula passada, nós pensamos o que é humilhação. Aí nós vimos que a humilhação é algo que vem de fora, né? Porque, na verdade, você aceita ser menos que o outro, e cada vez que você olha, parece que você vai se diminuindo, porque você aceitou essa ideia de que você é menor do que o outro, sendo que todos somos dignos de viver a nossa vida, independentemente de onde nós nascemos, de como somos, de país que nós temos origem, ou da nossa condição também social e econômica. Então, não é porque que o outro tem algo a mais que eu, que ele é maior ou melhor do que eu. Não existe isso, né? O que existe é a situação e como nós vamos lidar com essa situação. E lá, quando nós limos o texto, nós vimos que a humilhação, ela vem de fora porque ela te dá aquele patamar naquele momento. Aí você, a impressão que você teve naquele momento, você pode usar isso para melhorar ainda mais a sua existência ou para piorar, né? Se eu vejo que o outro tem melhor do que eu e eu olho a minha volta, talvez eu não tenha aquilo que ele tem e eu acho que por isso eu sou inferior, eu vou interiorizar essa inferioridade. E aí eu vou deixar que isso me humilhe, entende? Isso é humilhação, então, por isso que é de fora para dentro. Agora nós temos a humildação, né, que é muito melhor de lidar. Por quê? Porque a humildação, ela começa na Idade Média, quando que é você, naquele instante, ou mesmo na sua existência, quando a gente fala de religião, você se coloca num patamar menor, não porque você é menor, mas porque, na verdade, você aceitou aquela situação com humildade. Meu criador é maior do que eu porque ele me criou. Então, eu estou abaixo dele, então eu vou obedecer aos seus princípios, né? Eu trabalho para uma pessoa, ele é meu patrão, eu aceito que ele seja meu patrão, ele está pagando meu salário, mas eu não faço isso porque ele é melhor do que eu, ou porque eu não tenho condições de ser como ele, é porque naquele momento eu sou empregado dele, porque ele é dono dos meios de produção, mas ele não é melhor do que eu, em nenhum sentido, né? Ele conseguiu mais por vários motivos, por exemplo, né? Que não tem a ver comigo, né? Então, você vê a diferença de posição, né? Quando a gente tem humildação e quando a gente se sente humilhado. E hoje a gente vai pensar um pouco sobre essa questão, mais falando dos estatutos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Agora, nesse momento, eu fiz uma introdução do que a gente viu até agora no terceiro bimestre. Agora eu quero que vocês... também tem outra coisa. Vocês precisam assistir as aulas do CMSP e, aliás, como nós seguimos, claro, o mesmo currículo, lógico que eles também vão trabalhar essa questão da humilhação,
Vamos trabalhar essa questão do idoso e também da criança nas aulas. Então, vocês precisam assistir, fazer lá os exercícios das minhas tarefas também, tá? Então, não é só vir na aula da professora Dirce fazer o roteiro também, não. Nós temos também o CMSP, tá, gente? Por isso que vocês estão tendo aula de manhã e à tarde vocês assistem o CMSP, tá? Agora, eu quero que vocês levantem a mãozinha, por favor, quem entendeu a introdução que eu fiz até agora. Vocês estão... Que bom, Evelyn. Quem mais? Felipe entendeu. Muito bem, que ótimo. Rafael, muito obrigado. Pode abaixar a mãozinha. Eu vou fazer assim, porque vocês não querem abrir a câmera, né? Então, eu vou respeitar essa questão. Mas lembrem-se, logo, logo nós estaremos aí ao vivo e a cores em 3 turmas, obedecendo os protocolos de segurança, mas vocês vão estar na aula comigo. Aí não vai ter como fechar a câmera. Tá bom? Ao vivo é melhor, né? Eu sei, Evelyn, eu sei que é melhor, né? A interação é muito melhor. Aqui é que vocês não estão aqui na minha pele, né? Mas quando você olha essas câmeras todas fechadas, fala, meu Deus, será que eles estão dormindo? Será que eles estão me ouvindo? E quando você está ao vivo, você vê, eu vejo no olho de vocês quem está ali presente, no presente ou não, né? Então é bem gostoso a interação, né? E eu, como sou muito dialógica, eu prefiro assim. Seja bem-vindo, Nicolas. Então, quem não escreveu no chat, escreva lá, tá, gente? Muito bem. O nome, por favor. Seja bem-vindo, Nicolas. Já escreva lá no chat o nome. E lembrando que essa aula vai ser gravada, vai ser disponibilizada no meu canal Filosofia Nossa de Cada Dia. Então, quem tiver algum problema em aparecer, né, que vai ficar lá, vocês me avisem que aí eu tiro a aula do ar, tá? Mas quem não tiver problema, tá? Depois no final eu pergunto novamente. Vamos aqui, porque senão a prof fica falando e não chego aí aonde nós temos que chegar hoje. Toda aula, ela tem, claro, né, gente? Ela tem uma intenção, ela tem uma intenção, né, que é a aprendizagem de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui, como eu disse na última aula, nós começamos aqui com a coruja, porque a filosofia, ela tem essa tendência de ver de todos os ângulos possíveis, até eu não mudei aqui, ó, todos os ângulos possíveis à questão, né? Então, por isso que a coruja, ela é o símbolo aí é um símbolo da filosofia. E também porque ela tem uma visão muito boa, né? Ela é um animal noturno e ela vê muito bem à noite. E às vezes o senso comum, por exemplo, ela é uma noite, né? É algo que às vezes atrapalha para que a gente possa buscar uma resposta melhor. E a filosofia, ela não tem preguiça de buscar essa resposta, né? Então, por isso que a coruja, ela é simbólica, ela é o símbolo da filosofia e da sabedoria, não só da filosofia, mas da sabedoria também, né? Bom, então aqui a habilidade continua a mesma, né? Que é a humilhação social, tá? A nossa corujinha novamente, e sempre lembrando, e a prova vai ser catequética. Catequética é sempre repetir, aprender por repetição, né? Então, nós temos aí, vocês precisam descobrir se são auditivos, sinestésicos e visuais, e aproveitar isso para a aprendizagem de vocês, tá? Bom, e aí, gente, eu quero fazer, antes, quando nós acabei de fazer a introdução da humilhação e da humildação, né? E aí, para a gente começar nosso assunto, existem esses 2 estatutos no Brasil, tá? O Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E vocês são aí, né? Vocês têm o direito garantidos aí pelo ECA, né? Claro que na Constituição nós temos leis gerais, que é a Constituição Federal, né? Que é a lei magna do país. Mas existem algumas leis específicas, né? Como, por exemplo, a LDB, que é a Lei da Educação,
né? Nós temos a lei também civil, nós temos a lei criminal e por aí afora. E, além dessas leis, que são gerais para todos, nós temos algumas leis específicas, né? Por exemplo, do indígena, né? E agora nós temos aí dois estatutos que foram criados após a década de 80 e após a nova Constituição Federal, que começou a se pensar como a lei da inclusão, por exemplo, né? Mas hoje a gente vai pensar sobre esses dois. Né? E aí, né, para a gente entender o que é ética, nós vamos fazer essa perguntinha. Então, está lá, né, o Estatuto do Idoso e o ECA, que foi feito a partir da reforma constitucional, a partir de 1988 se pensou nisso, e a partir de que no Brasil, né, nós tivemos aí, o Brasil ele foi um dos 196 países que assinou a Declaração dos Direitos Humanos e também assinou todas as outras assembleias que foram feitas a respeito da criança ou a respeito do idoso, tá? Essas, quando eu falo, essas assembleias, elas são cartas magnas que foram feitas internacionalmente, que vários países assinaram. Então, já que assinou, nós demos aí autorização, isso vocês veem, por exemplo, em geografia, em sociologia, né? O Estado brasileiro, quando ele assina esses tratados, ele traz todas essas pessoas para o nosso país, para que eles vejam, orientem, né? O nosso país para seguir essas leis, né? Esses estatutos, porque afinal de contas nós aceitamos isso, né? Então, por exemplo, a questão da ONU, né? O Brasil ele está aí vinculado a essa questão da ONU, porque ela é das instituições, ou a melhor instituição com relação a essas leis. Bom, e aí, gente, a gente se pergunta o seguinte, bom, o Brasil foi lá, tá, ele também assinou, foi um dos 196 países, mas pensando o seguinte, nós temos uma lei geral, que é a Constituição Federal. Então, por que foi preciso elaborar duas leis específicas? O Estatuto do Idoso e o ECA. Pensem bem, se nós já tínhamos leis que preservavam o cidadão com relação aos seus direitos, por que foi preciso fazer o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e Adolescente? Bom, a ética é a ciência ou ramo da filosofia, né? O ramo da filosofia, que estuda os valores e princípios de uma sociedade e sua origem. Então, a filosofia, a ética é um ramo da filosofia que usa esse olhar de 360 graus, né, com relação aos princípios e valores de uma sociedade, certo? Então, ela, além de descobrir, ela vai tentar descobrir os princípios e valores, e depois ela vai tentar descobrir essa origem. É o que nós estamos fazendo agora. Se nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e se nós temos o EI, que é o EI, né, que é o Estatuto do Idoso, por que foi preciso fazer essas duas leis? Né? Eu vou parar um pouquinho a apresentação, porque eu quero que vocês me digam aí, né? Um pouquinho. Quem gostaria de falar a respeito disso? Por que vocês acham que foi preciso que se fizesse esses dois estatutos? O da criança e adolescente e o Estatuto do Idoso. Quem gostaria de falar aí? Arriscar uma resposta. Pode ser no chat mesmo, tá? Larissa, quem chegou agora, por favor, gente, vai colocando aí no chat o nome, por favor. Bom, se vocês colocarem bom dia, já aparece o nome de vocês aí, eu estou gravando a aula, tá? Quem entrou agora, que foi a Letícia. O Davi escreve assim. Letícia, é isso. Talvez seja para o povo saber de uma forma mais prática e fácil sobre os direitos e benefícios. Muito bem, Davi, ótima resposta. Sim,
claro, né? Quando você tem uma lei mais clara a respeito disso, você tem aí um jeito de poder, por exemplo, fazer com que esses direitos sejam garantidos. Então, até um jeito de você, por exemplo, ir lá, é muito mais fácil você procurar, por exemplo, no Estatuto do que procurar na Constituição Federal, né, sobre o idoso, porque aí vocês têm a respeito do idoso, né? É muito mais fácil saber quais são os seus direitos. Ótima resposta. Vocês acham que tem mais algum motivo? Lembrando que a ética é um ramo da filosofia que busca a origem disso, né? Tá, para eles saberem, tá. Mas que mais? Será que tem mais algum outro motivo? Podem escrever no chat, gente. Podem escrever, não tem problema. Pensando que a filosofia... Olha lá, vou fazer a perguntinha filosófica que eu fiz lá na outra aula. O que a lei ela sempre no sentido de preservar aquilo que nós valorizamos, né? Mas o interessante é que você vendo o contrário, né? Eu vou fazer isso para vocês entenderem o raciocínio, tá? Na aula passada eu dei esse exemplo, e eu acho o exemplo mais fácil para vocês entenderem, né? O não matar. O não matar é uma lei pronta, então ela é moral, mas também é civil, né? E quando você tem lá o não matar, você pensa, bom, o que está protegendo, né? O não matar está protegendo o quê? A vida. A vida, é claro, é um conceito bem amplo, pode ser a vida do meio ambiente, pode ser a vida de outra pessoa, né? Pode ser a vida social, né? Pode ser a vida econômica, pode ser a vida de todos, que é muito amplo, né? Então, estou defendendo a vida. Então, eu já achei aqui, quando eu faço a perguntinha, né? Eu já achei aqui aquilo que eu estou tentando preservar, né? Então, esse é o valor, né, da vida. E o princípio qual é? Né? O princípio é, nós devemos valorizar a vida, né? Então, nós partimos desse princípio, deve-se valorizar a vida, porque a vida é importante, né? Princípio e valor, e aí eu crio o não matar. Vamos lá fazer a mesma coisa com, por exemplo, a questão do Estatuto do Idoso, né? Eu tenho o Estatuto do Idoso, lá tem todos os seus deveres, mas também tem os seus direitos, assim como no ECA também tem deveres e direitos, está lá. Então, foi preciso fazer isso por quê? Aí o Davi respondeu, né? É porque assim a gente sabe com mais facilidade quais são os direitos e deveres. Ok, maravilha. Agora, pensando em princípios e valores. Qual é o valor que se está... o que se está valorizando para criar esse estatuto? Quando você tem o Estatuto de Idoso, está valorizando o quê? Valorizando é dar valor a algo, né? Estou valorizando o quê quando eu crio o Estatuto do Idoso? Vamos lá, gente. Um de cada vez. O que vocês acham que está valorizando, gente, quando eu crio o Estatuto do Idoso? Isso, a vida dos idosos e das crianças. Muito bem, Davi. A vida dos idosos e das crianças. E qual seria o princípio, então? Que, né, as crianças e os idosos têm valor e eles devem ser respeitados como tal, né? Então, vamos lá. Vamos voltar lá no nosso compartilhamento. Às vezes, a filosofia ela incomoda, porque às vezes se faz perguntas que não se faria normalmente. A gente não para pensar sobre isso, né? Por que existe o Estatuto do Idoso? Né? E aí, quando você começa, ainda não chegamos no ponto, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou mudar a pergunta, né? Por que foi preciso criar um estatuto para essa faixa etária no Brasil? O que se percebia acontecer, e aí vem a pergunta, o que se percebia acontecer em território brasileiro em relação a essas pessoas?
que será que acontecia, né, no Brasil que foi preciso que se fizesse o Estatuto do Idoso? O que acontecia, gente? Se lá você tem, vou voltar aqui, né? Se lá você tem, por exemplo, se nós estivéssemos num país, não, vou mudar a pergunta. O que acontecia aqui? O que acontecia com relação a idoso, por exemplo? Será que as pessoas respeitavam o idoso? Se nós, por exemplo, lá no o povo oriental, eles têm um respeito por professor e por idoso, que é uma coisa impressionante, né? Para o professor chega, eles fazem assim. E para o idoso também, né? Se vocês pegarem, tem algumas, assim, tem algumas séries aí, né? Na Netflix, por exemplo, que você vê que tem a cultura oriental, e você vai ver o respeito que eles têm pelo idoso e pelo professor, por exemplo, né? Será que lá eles precisam fazer o Estatuto do Idoso? Né? Ou será que já está na cultura deles, já vem isso, né? A Evelyn escreveu aqui, né? Acho que por conta das pessoas nem valorizarem os idosos. Muito bem, meu amor, muito bem, né? Na próxima aula eu vou trazer uma frase que vai chocar um pouco vocês com relação ao idoso, que a Simone de Beauvoir, ela diz, né? Mas hoje eu não vou entrar nisso, porque hoje a gente vai só questionar aí, né? Porque a gente vai fazer tanto do idoso quanto do adolescente. Porque a gente está falando da humilhação, né? No Oriente é inconcebível que se humilhe um idoso. Aqui, será que o idoso é humilhado, gente? Né? Eu não sei o que acontecia, mas acho que não queriam que eles soubessem dos seus direitos. Do Estatuto veio para mostrar os direitos e respeito aos idosos e todas as outras pessoas. Muito bem. Quem será ainda ver que não queria que eles soubessem os direitos? Porque, afinal de contas, né, gente? Existem muitos idosos que são maltratados, né? E institucionalmente também, porque os idosos antigamente eles pegavam filas como todo mundo, né? E o idoso, como todo mundo sabe, é mais difícil, né? De se locomover, ele se cansa mais facilmente. É questão corporal, né, gente? Nós nascemos, crescemos e morremos. E quando nós estamos envelhecendo, nosso corpo ele pede mais descanso. Então, uma pessoa idosa, né, claro, seguindo as proporções aí, né, porque tem pessoas que têm outros problemas, etc. Mas pensando de modo geral, né, o corpo do idoso ele se cansa mais fácil. Facilitar que ele vá a um banco, né, com mais facilidade, né, facilitar que ele pegue uma condução pública com mais facilidade, claro que vai ser melhor para o idoso, né? Então, quando se faz isso, a gente está protegendo a vida do idoso, e não só a vida em geral, mas a vida específica de quem? Do idoso, porque não se tinham leis assim. E mais, existiam abusos com relação ao idoso, né? Então, quando a gente vê o estatuto do idoso, quando a gente vê o estatuto da criança e adolescente, o que acontece? O que está valorizando? Como disse o Davi, a vida do idoso. Como disse a Evelyn, a vida da criança e do adolescente. Mas por quê? Porque já se respeitava? Não, porque não se respeitava, né? Porque existiam abusos, tanto do idoso quanto da criança, né? E é interessante porque ambos precisam de cuidadores, né? E nós vemos que esses cuidadores, eles muitas vezes deixavam a desejar nesse sentido, né? Então, quando a gente tem uma lei e é preciso que se faça essa lei, significa que existe um latente na sociedade, quer dizer, algo que precisa ser sanado para que a gente proteja a vida. É que nem quando se fez a lei do trânsito, né, gente, que todo mundo foi contra, né, na época, eu lembro, gente, hoje nós entramos no carro, a gente já coloca o cinto de segurança, né, mas antigamente nem sempre foi assim. Né? Na minha época, não existia cinto de segurança. Aliás, os carros, a gente nem sabia onde estava o cinto de segurança.
E quando foi feita a lei, no Rio, o Cortella fala sobre isso, né? Ele fala isso numa palestra que chama Ética. Nós voltando presencial, eu vou compartilhar esse texto com vocês, né? E aí ele fala que no Rio de Janeiro você tem o Vasco, né? E o Vasco ele tem uma faixa preta aqui, né, na camisa. E no começo, quando foi obrigado a usar o cinto de segurança, a maioria dos carros não tinha, as pessoas usavam a camisa do Vasco para disfarçar, né, que estava de cinto. É interessante isso, né? Mas você vê, por que foi preciso fazer a lei? Porque muitas pessoas estavam morrendo em acidente de carro por falta de cinto de segurança. A mesma coisa o idoso, a mesma coisa a criança. Então, quando você faz uma pergunta dessa, você está no ramo da filosofia. Qual ramo da filosofia? A ética, né? Então, você vê que a filosofia ela não é tão difícil assim. A gente só precisa fazer aquela pergunta que normalmente não se faz. Por quê? Porque não precisa. Existe o estatuto, existe o EC, então a gente precisa saber por quê. Às vezes a gente precisa saber a raiz para a gente entender, né, a situação em que vive a nossa sociedade. Então, espera-se que a partir desses estatutos, os idosos possam ser mais respeitados e as crianças também, né? Claro. Vamos lá, então. Tudo que é demais é ruim também. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Nós já estamos aí quase caminhando para o final. E agora nós vamos numa prática aí, né, gente? Então, vamos lá. E agora eu vou pedir para vocês, ó, vou mudar a pergunta, porque foi preciso criar o estatuto, e agora vocês já sabem a resposta, porque nós tínhamos aí, né, no território brasileiro, alguns abusos, o idoso era tratado com humilhação, muitas crianças eram abusadas, né, as crianças não eram respeitadas, você tinha exploração de menores, né? E aí, uma aula prática agora. Agora, eu quero que vocês printem a tela, porque vocês vão fazer isso em casa, tá? Eu vou explicar e vocês vão fazer isso. Eu vou ler. Podem printar essa primeira tela e vai ter uma segunda tela para vocês printarem também, tá? Enquanto vocês printam, eu vou ler aqui. O que vocês vão fazer, tá? Complete a tabela a seguir, colocando exemplos de possibilidades de humilhação social. Nós já vimos que a humilhação é de fora para dentro e a pessoa aceita ser inferior naquela situação, tá? Então, faz com que as pessoas, aquela situação, ela causa nas pessoas uma sensação de inferioridade, tá? Então, eu até vou colocar aqui, ó, causam nas pessoas, então vamos lá, causam. Então, o social é porque vem de fora, né? Então, causa nas pessoas uma sensação de inferioridade, que foi inferioridade, tá? Então, até coloquei para vocês entenderem melhor, tá? Causam, quem já printou, printa novamente, né? Causam nas pessoas uma sensação de inferioridade, né? O item agressor deve ser colocado um personagem social, tá? No item humilhado deve estar a pessoa que foi agredida ou sofreu agressão, né? A resposta à pergunta como foi a humilhação deve mostrar o ocorrido, como sentimentos, deve ser considerado susto, medo, pavor, tristeza, ódio, culpa, solidão. Tudo isso são emoções, tá? Espera aí. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente fala disso, a gente está falando de emoções, tá, gente? Emoções. Vou lá novamente, tá? As reações, por sua vez, podem ser as seguintes: concordou, menosprezou, chorou, tá? Isso para a gente, na prática, a gente saber se realmente isso acontecia ou não, né? E aí você pode colocar um exemplo que você presenciou, tem que ser uma coisa que realmente aconteceu. Se você não tem nada, pergunte para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho, alguém com certeza já viu, porque senão não seria preciso fazer estatutos como esse, por exemplo. Pode ser uma notícia que você viu na televisão, tá? Mas o importante é que vocês façam. Segunda, essa é a tabelinha, printem aí, para vocês colocarem no caderno. Então, como eu tinha falado, né, lá no início, né, então você tem o agressor, e aí tem um exemplo aqui, né, nós já estamos entrando aí
na questão do machismo e feminismo, nesse exemplo. Mas não se preocupem com isso, tá? Usem exemplos de crianças e de idosos, porque, na verdade, nós falamos sobre isso. Mas, se quiserem outro tipo de exemplo, pode ser também. Mas o importante é que tenha todos esses patamares aqui, ou esses, que você consiga, né, preencher todos esses dados. Então, o agressor, quem foi que fez, que humilhou a pessoa, aquele que foi humilhado, né, como que a pessoa se sentiu humilhada, ou como você, ao olhar para a situação, percebeu que a pessoa se sentiu inferior, qual o sentimento que a pessoa teve, e se a pessoa ela reagiu, como ela reagiu, se ela concordou, se ela foi agressiva, se ela xingou, se ela bateu, tá? É esse o exercício, eu vou voltar aqui. Interromper o compartilhamento. Agora eu vou perguntar, vocês levantem a mãozinha para mim. Se todos que printaram a tela, levantem a mãozinha, por favor. Ok. Todo mundo aí. Tá, deixa eu ver aqui se todo mundo levantou. Tem o Rafael e o Nicolas. Vocês levantaram também? Rafael e Nicolas, ok? Deixa eu ver aí. Larissa, ok. Rafael e Nicolas, se não der para levantar a mãozinha, escrevam no chat que deu para entender o que vocês conseguiram printar a tela. Ok. Agora pode abaixar, Evelyn e Larissa. Agora eu vou fazer outra perguntinha para vocês levantarem a mão, tá? Que é, vocês entenderam o que é para fazer? Pode levantar a mão. Entenderam? Tá. Muito bem, Davi entendeu, escreveu lá para mim. Obrigado, Rafael. Davi, obrigado pela sua participação, Evelyn também, viu? Muito obrigada, Evelyn. Gostei muito. Agora eu quero saber de vocês. Pode abaixar a mãozinha, gente. Obrigada. Agora eu quero saber de vocês se vocês gostaram aí, né, se deu para aprender. Última pergunta da nossa aula, porque nós já estamos aí, né? E é sempre bom a gente terminar um pouquinho antes, né? Para vocês irem para outra aula, que nós estamos atrasados já, né? Deu para aprender hoje na aula? Levanta a mãozinha. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Stephanie, Rafael, Letícia. Deu para aprender? Sim, Pro. Obrigado, meu querido. Obrigada. Ai, muito obrigada, Evelyn. O importante é vocês entenderem o percurso que a gente fez da ética. Percebe que nós fizemos o giro de 360 graus da coruja? Hoje vocês foram um pouquinho corujas hoje, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Fico muito feliz por vocês estarem aqui. E até a próxima aula, que eu acredito que só será semana que vem e será presencial, né? Então, um grande beijo para vocês, tá, gente? Até lá, tchauzinho. Até mais, gente. Vamos para outra aula que eu acho que a gente atrasou aqui. Tchau. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Rafa. Tchau, Nicolas. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Rafa. Pode sair, Stephanie, Rafa. Tchauzinho.